Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar esse videozinho aqui porque eu estava assistindo o canal do Murilo Moraes, que é um canal que eu assisto bastante, eu gosto. Eu acho ele muito engraçado. Eu nunca fui no show dele, porque ele nunca fez nenhum show perto daqui de onde eu moro. Mas se eu tiver oportunidade, eu vou sim assistir o show do React. E aí ele lançou esse vídeo novo aqui há 19 horas atrás. E eu estava ali assistindo despretensiosamente, mas algo aconteceu e eu preciso falar sobre isso. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, vou dar play aqui nesse bonito aqui falando. Vou colocar o fone para não dar eco na gravação. Vamos lá. Parcelamento sem juros, coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Depois ela colocou aqui: se eu perder, se eu mudar para o Paraguai, vou perder minha aposentadoria. Tal, que é um vídeo até que ok, né? A gente critica aí, no caso, quem quer fazer essas paradas aí e continuar mamando no INSS. Muito videozinho que até Vou tem algum. passar Dá nada aqui de graça, mas que eu também quero não te ver o. toma. Deus do céu. Aí já começa a me preocupar. Vamos ver o próximo É aqui. Se esse você é cara aqui. brasileiro e quer vir para o Paraguai, eu vou ser brutalmente sincero com Brutalmente sincero com vocês, hein? você. O Paraguai não é a Suíça, como muitos influenciadores aí que estão falando sobre o Paraguai estão querendo te mostrar. Por quê? Como assim? Como assim não? Um país perfeito, onde tudo funciona. Na verdade, não. Sistema público de saúde horrível, sistema de transporte ruim, problemas de infraestrutura, muito lugar ainda não chega energia elétrica. Tudo bem. Tudo isso são fatos. Tudo bem. Tudo bem. Tá? Pessoa que morou no Paraguai. Tô falando, não é opinião de terceiro. Morei no Paraguai. Só que tem uma coisa no Paraguai que você precisa Eu achei que você morava lá ainda, meu irmão. aprender sobre. No Paraguai, se você fizer dinheiro, você fica rico. Por quê? Porque o Paraguai não te rouba o tempo todo. Então, é sensacional. Qual que é o problema dessas pessoas, gente? Sério. Ai, olha, eu fiz a unha. Olha meu esmalte, que brilhante. Ok. Gente, o cara fala: não tem energia elétrica em todo o país, não tem serviço de saúde pública, não tem educação, não tem asfalto, não tem nada. O país não tem nada, mas você fica com seu dinheiro, porque eles não cobram imposto. Então, é que o imposto é para isso, né? Mas no Brasil tem corrupção, o político rouba, tá, ok, é verdade. Mas, gente, a gente tem que entender que existe a corrupção, mas ela não é a maior parte do gasto. Não é que a maior parte do dinheiro vai para a corrupção, porque se isso fosse verdade, não existia hospital, não existia escola, não existia transporte, não existia nada. Então, assim, muito dinheiro é roubado. Esses bandidos, políticos bandidos, têm que ir para a cadeia, têm que desbaratar todos eles, tem que existir o combate à corrupção, principalmente desenvolver mecanismos que dificultem a corrupção. Porque assim, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Enquanto existir ser humano, existir dinheiro, ele vai tentar dar um jeito de roubar. Isso em qualquer país do planeta Terra. Agora, o que precisa haver são mecanismos efetivos de controle para coibir, para dificultar a corrupção. E principalmente, tem que existir uma mudança social no brasileiro, porque sabe uma coisa que eu acho engraçado? Às vezes a gente vê assim um político americano, por exemplo. E aí ele é pego lá, com dinheiro na cueca, tá? Ele renuncia imediatamente o cargo que ele tiver. Na Europa, isso é muito comum. O camarada lá foi pego. Gente, o cara foi pego, sei lá, no motel com a amante. O cara renuncia. Pronto, acabou. Vai ter investigação, vai ter toda a verificação, dependendo do que, né? Se foi cometido um crime ou não e tal. Mas assim, o cara renuncia, ponto. Aqui no Brasil, o cara é pego com o dinheiro na cueca e diz que foi tirado do contexto, que são os inimigos dele, que isso é um absurdo, porque ele é uma pessoa honesta, entendeu? Então, assim, como pode a gente tá cogitando escolher, por exemplo, um político, ele é corrupto, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem.
né? Com provas e tudo mais e tal. Então, assim, o Paraguai não tem nada. Mas olha que beleza, ele também não cobra imposto. Então você tem o que você merece, não é mesmo? É engraçado isso. E aí tem esse camarada falando essas groselhas, e aí depois tem uma menina. Cadê? Eu não vou reagir ao vídeo todo do Murilo, inclusive, vou deixar linkado aqui, apesar de não ser um react, é mais um comments, né? Porque eu tô lançando essa tendência na internet. 50 seguidores no meu canal estão lançando tendência, que é o vídeo comments, porque eu já assisti e agora estou fazendo comentário, né? Estou mostrando para vocês as coisas que eu achei na internet. Aí tem um outro aqui que ele mostra pra gente, que é um casal, esse eu achei muito engraçado também. Quer dizer, engraçado, é que assim, são essas coisas que são repetidas e as pessoas ouvem as palavras ditas uma após a outra, que formam frases que exprimem pensamentos. Sério. E ninguém calcula. Gente, a iluminação mudou porque eu comprei uma lâmpada RGB, Wi-Fi, uhul, e ela apaga sozinha. É isso. Ela do nada ela apaga, aí depois ela acende, aí depois ela apaga, ela acende, aí eu só desisti, tá? Então, e aí assim as pessoas ouvem o texto e sério, tipo assim, ó, você vai vir para um país merda, tá? Que não tem nada. Se você quebrar a perna e tal, se ferra aí. Mas só cobra 10% de imposto. Olha que coisa boa. Tá bom, né? Vamos lá ver o próximo. Vou passar aqui pra frente e aí vou dar play aqui. Ah, deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. Ai, acho que aqui tá bom. Falava da Janta. Fala Muito Janta. bem lembrado, muito bem lembrado. Às vezes é só questão de arranjar um contador. Lívia, você viu quantas empresas mudaram para o Paraguai? Acho que foram mais de umas 230, né? 230, que bom que ela sabia como. Então, engraçado, né? A pessoa falava, acho que foi mais de 230, tipo, ela sabe quantas. Não fala, foram 230, ou aproximadamente 230, né? Ou mais de 200. Mas tá bom, né? São aí palavras ditas uma atrás da outra que exprimem pensamentos. Exatidão. Que bom, cara. Ela sabia exatamente o número de empresas que mudaram pro Paraguai. Ai, Murilo, Caramba, que maravilhoso. moça estudada. Felizmente. Mas, na verdade, assim, por que isso acontece? Se você tem uma empresa aqui no Brasil e ela fatura R$1 milhão, você vai pagar mais que R$350 mil em impostos. Mais de 35% em imposto. Eu lembro que a gente estudou na escola, inclusive, que o imposto que o Brasil pagava para Portugal era de 20% e isso já era absurdo. Era tão absurdo que a gente até chamava de quinto dos infernos, né? É o quinto do ouro. Pois é por isso que o governo brasileiro Gente, olha. Ai, ai. Então, gente, lá no tempo da colônia, quando a gente pagava supostamente o imposto para Portugal, que eram 20%, era tão absurdo. Hoje pagamos 35%. Então, é que esse dinheiro, o quinto dos infernos, ele ia embora. Ele ia embora. Ele não era nem um imposto, era uma taxa. E taxa não era nem uma taxa, era uma extorsão. Esse dinheiro ia embora para sempre, todo sempre. Ele não era para educação, saúde, o salário dos funcionários públicos. Ai, que tem outra história. Ai, funcionalismo público. Gente, a maioria, 80% dos funcionários públicos é professor, é médico, é essa galera. Tá ligado? É essa galera. Não é juiz, não é funcionário que ganha R$50 mil por mês. Não, é a galera ali, basicamente, chão de fábrica do serviço público. Tá? Mais de 80%. Então, parar, que ai, tem que fazer a reforma administrativa. Vai reformar o quê? Quem tá no chão? Quem já tá no piso? Mexer em salário de juiz, ninguém quer. Mexer em salário de Ministério Público, ninguém quer. Bom, próximo. Mas assim, a pessoa quer comparar o imposto que é pago no país, que se reverte, né, na construção da nossa sociedade. Olha lá, a luz acendeu. Com o espólio de Portugal em cima da produção brasileira, né? Que era feita no Brasil na época, né? Isso não faz nem sentido.
brasileiro tem sido o melhor ministro da economia do Paraguai. Eles estão levando todas as nossas empresas para Todas as nossas empresas. O meu MEI, eu que sou empresário, né? O meu MEI, eu vou transferir a residência fiscal do meu MEI pro Paraguai, inclusive. lá. Eu vi até que o velho da van recentemente falou que tá indo pra lá também, né? Tá indo, vai fechar todas as van aqui, vai abrir tudo no Paraguai. Vai, porque aqui ele não tá ganhando dinheiro. Aqui ele não tá pessoal, fica lucrando, não tá difícil. ganhando dinheiro, nada, não tá nada, nada. É. E essa capa desse vídeo aqui é daquele vídeo que a gente assistiu, do cara babando o ovo do Luciano Hang. A gente viu esse vídeo aqui, é só uma capa de um vídeo, que é Luciano venha para o Paraguai, você vai ser muito bem recebido aqui, pipipipopopó. A 26 de Osasco já mudou pro Paraguai, a gente tá de mudança, o conglomerado 26 de Osasco, a gente tá procurando um terreno lá, Vias dele. em vias de mudar pra lá, Vai mudar pra Carapicuíba. que é divisa, né, com Ciudad del Este. No Brasil, você fatura 1 milhão e deixa 350 mil pro Estado. No Paraguai, você fatura 1 milhão e deixa um pouco mais de 100 mil. Em um ano, você economiza mais de 3 milhões de reais. Me fala uma coisa, o que você faz? Então, isso aqui é uma parte curiosa também, porque em um ano. Que conta é essa? Que conta é essa? Jesus amado! Sério, sério. A sua empresa faturou em um ano 1 milhão de reais. Você deixa 300. Não, eu devo ter entendido errado. Porque não é possível. Eu vou voltar aqui. Peraí. Cadê? Nananã. Se você tem uma empresa aqui no Brasil. Se você tem uma empresa aqui no Brasil e ela fatura 1 milhão de reais, você vai pagar mais que 300. Ah lá. Então tá. Ele não falou se é mensal ou se é anual. Quando você pensa em faturamento, sei lá, de 1 milhão de reais, ali deve ser anual, né? Porque se for mensal, aí é uma grande empresa, né? Apesar que, bom, faturamento não é lucro, ok. Mas assim, ó. Ele tá dizendo o seguinte, que você vai faturar 1 milhão e no Brasil você vai pagar 350 mil de imposto e lá você vai faturar 1 milhão, vai pagar um pouco mais de 100 mil e vai sobrar 3 milhões de reais. Tá entendendo? Não. Não, gente, não. É isso mesmo. Então, os mesmos 1 milhão. Pagam 100 mil lá no Paraguai. Aqui paga 350. A diferença é 200 mil reais. Mas aqui ele diz que a diferença são 3 milhões de reais. Tá vendo, gente? São palavras que vão... A pessoa vai dizendo palavras. Várias palavras ali, muitas palavras. Que não significam nada. Absolutamente nada. E aí esse cara, ele quer fazer uma propaganda pra você, por exemplo, ir lá morar lá no Paraguai. Gente do céu, que nem aqui, ele tá dizendo aqui, olha, você vai pagar ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda PJ, CSLL, outros, total. Gente, mas quem que ele vai convencer? Quem? Agora vamos lá. Cadê? Ai, cadê os 3 milhões? Aqui, ó, em um ano. Você economiza mais de 3 milhões de reais. Me fala uma coisa, o que você faria com esses 3 milhões de reais? E assim, ó, vamos imaginar que você, sei lá, ganha 1 milhão por mês, não sei. Você gasta 3 milhões, vamos supor, né? Que você pagou aí, então, 3 milhões e meio de imposto pro Brasil em um ano. Lá você vai pagar 1 milhão. É impossível você economizar mais de 3 milhões. Teria que ser 2 milhões, então. Não tem como, gente, não tem como. A matemática não funciona. Aí eu fiquei muito revoltada com isso, mas vamos lá. Eu não faria nada, porque você não vai conseguir ter esse dinheiro. Eu provavelmente investiria no meu Custo Brasil. Grandes corporações inflam os preços pela falta de percepção de custo desde a inflação. Sabem que o brasileiro médio vê o preço da parcela e não calcula o preço final. É método. Quando eu trabalhei na Nestlé, eles falavam abertamente sobre isso. Faziam caixa aqui no Brasil. Para de falar mal da empresa Nestlé, essa grande empresa que gera empregos no Brasil. A gente sabe que é tudo culpa do imposto. negócio. E do Lula. Mesmo quando. E da Janja. Mesmo quando não é o Lula o presidente. É culpa dele. E da Janja.
que você faria com esses 3 milhões de reais? Vamos de empresa hipotética agora. Bora. Eu provavelmente investiria no meu negócio. Eu faria o mesmo. Todo mundo acha que a gente ia comprar carrão, casa, mas na verdade, a gente ia contratar mais gente, ia pagar melhor e ia aumentar o nosso negócio. O ex-presidente Então, vai lá fazer caixa e sai da rua. Cartes falou uma coisa que me chamou muita atenção. Duas, na verdade. Quem? O ex-presidente Carlos. Falou uma coisa que me chamou muita Quem? aumentar o nosso Peraí, negócio. peraí. O ex-presidente Cartes falou uma coisa Ele não falou Carlos, ele falou outro nome, mas a legenda corrigiu pra Carlos. O ex-presidente Carlos. O ex-presidente Carlos. que me chamou muita atenção. Duas, na verdade. No Paraguai, o empresário não é o vilão. No Paraguai, o empresário não paga pelas ineficiências do governo. Falando em ineficiência, você sabe pra onde vai o imposto que a gente paga? Pro bolso do Lula e da Janja. Provavelmente para pagar funcionário público. 60% vai pra pagar os juros da dívida, 20% vai pagar os funcionários públicos e só 20% talvez volte em retorno real. Então, o problema é o quê, então? Então, tá. Foi até aí que eu vi que... Aí eu parei. Eu nem assisti o final desse react. Eu fiquei muito impactada. Eu falei, não, eu não vou nem assistir o final. Porque eu não consigo. Aí, eu falei, não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, vai para pagar os juros da dívida. A dívida. O que é a dívida? Gente, a dívida é assim. Ah, o governo precisa de dinheiro lá para pagar alguma coisa, né? Aí ele vai e emite papéis. Que para nós, réis mortais, a gente pode adquirir através de tesouro direto. Que todo mundo que tem conta em banco tem acesso lá, pode comprar, né, papéis do governo. Esses papéis da dívida, você, pequeno gafanhoto, pode comprar. E são os juros dessa dívida. Essa dívida, mas assim, aí o governo então quer dizer que ele fica emitindo papéis loucamente, pegando um monte de empréstimo com a sociedade, né? Que somos nós, compramos esses papéis e assim, doidão, gastando loucamente. Então não é bem assim. Porque os bancos são mais de 40% dos credores do governo e eles demandam esses papéis. Por quê? Porque é baixíssimo risco. É risco inexistente, gente. É só se cair um meteoro mesmo. Quer dizer, se cair um meteoro, vai explodir o banco também, então não vai fazer diferença. Mas assim, é risco zero. Entendeu? É risco zero de não pagar. Ainda mais o Brasil, tem a economia robusta, como a gente tem. O Brasil não é um país pobre. Não é um país pobre. É um país com a brutal desigualdade de renda. Mas não é um país pobre. Então, assim, a gente tem uma economia fortíssima. Então, os bancos compram esses papéis loucamente para fazer caixa, para ter uma rentabilidade boa, principalmente agora que a Selic está super alta. E assim, a inflação está baixíssima, a taxa de juros não cai. E quem que está se beneficiando com isso? Os bancos. Gente, entendeu? Então não é simples assim, que o governo vende papel para se capitalizar. Não, o governo tem capital. Mas ele também precisa vender títulos. Agora, mês que vem, se eu não me engano, ou próximo semestre, vão vencer 1,34 trilhões de papéis do Tesouro. O que acontece? Quando você compra o papel, você paga lá R$1.000 e ele vai sendo corrigido, nananã. Lá no final do prazo dele, não são todos assim, tem alguns que você consegue receber antes, tal. Tem vários tipos, mas vamos no básico. Aí você compra ele e fica com ele por 3 anos, que é o prazo dele. Cada papel tem seu prazo. Aí você pagou lá R$1.000 e qual que é o combinado que tá no papel? Vai vir escrito lá. Eu vou te pagar 5% ao ano, por 3 anos. E aí no final você pega os seus 1.000 mais os 5%, tá? Um exemplo. E aí, então, daqui 3 anos, quando vencer, o governo vai me devolver o dinheiro. Então a gente vai quitar esse empréstimo. Eu emprestei para ele R$1.000 e ele vai me pagar com juros e tudo mais. Então, agora, no próximo semestre, muitos desses papéis vendidos há alguns anos atrás vão ter a liquidação. Você acha que os bancos querem esse dinheiro de volta? Eles não querem, eles vão comprar tudo de novo. Mas será que o governo precisa desse dinheiro? Não sabemos. A gente tem um déficit muito baixo, gente, de alguns bilhões, é pouco. Será que precisa comprar? Mesmo com juros da dívida altíssimo que a gente paga e tudo mais, será que a gente precisa recomprar esses papéis? Não sei, talvez o Tesouro decida não comprar, não sei. Qualquer dúvida, no site do Tesouro Nacional, lá tem os leilões da dívida. Acho que eu nem coloquei a página aqui, então. Mas você vai lá e tem lá os leilões. E aqui tá falando, né?
a dívida da pública federal representa o total de débitos que o governo federal tem com credores. Em agosto, a dívida rompeu a barreira dos 8 trilhões, mas assim, ok. Ah, mas é muito. Gente, são 8 trilhões. A dívida pública americana é mais de 100% do PIB. O nosso chega no máximo 80% do PIB. Tá suavaço. Tá tranquilo. E outra, o capitalismo pressupõe o endividamento. É assim que ele funciona. Na base da dívida. O capitalismo só funciona na base da dívida. Não tem outra forma de funcionar. Então tem que ter. E o nosso é super baixo. Tá tranquilo. A dívida pública em moeda interna, né? Internacional, então, é 300 bilhões de reais. Assim, é um troco, sabe? É muito pouco, muito pouco. Então, aqui tá dizendo, né, a composição. Para quem que o país deve? 32% do estoque tá com bancos. Fundo de pensão, 22%. Fundos de investimento, 21%. Estrangeiros, 10%. E demais grupos, 13%. E aqui entra também a galera pessoa física que pode comprar direto pelos bancos. Ou seja, gente, essa dívida do governo que eles falam, parece que assim, que ele pegou um dinheiro, que ele fez um empréstimo lá no banco, assinou um contrato e tal. Gente, essas instituições querem esses papéis. Então, assim, é muito mais complexo. É muito mais complexo. Tá? Agora, é óbvio, tem papel que é corrigido pela taxa Selic. Se a taxa Selic está muito alta, o governo aumenta a sua dívida. A dívida aumenta, assim, sem fazer nada. Entendeu? O cara lá no Copom, quando ele divulga a taxa Selic, fala assim, olha, eu vou aumentar aqui 0,25. Automaticamente ele corrige a dívida do governo. Então, assim, é muito complicado, são muitos fatores. Então, assim, aí vem um cretino que não sabe fazer conta de matemática, que não sabe quanto que é 1 milhão, 3 milhões, 200 mil, né? E quer falar de dívida pública, de quanto que é gasto com dívida pública. E assim, ele colocou que 100% do dinheiro do governo é gasto e nada é investido. Isso não é verdade, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, a reserva financeira usada em momentos de turbulência subiu. A gente tem $1 trilhão em reserva cambial para qualquer momento, sei lá, tiver algum problema, o dólar subir demais, então, né, aí o governo vai lá e começa a vender moeda no mercado para segurar o preço, tem todas essas coisas. Então, assim, gente, as nossas reservas aumentaram. Então, sabe, o que essas pessoas estão falando? A gente tá nadando de braçada? Não, não tá. Não tá. Mas, assim, o mundo também tá uma merda, né? Então, estamos tentando. Outra coisa que eu coloquei aqui essa galera, nesse vídeo eu não sei, porque eu só assisti até aquele pedaço, mas aqui, ó, margem de lucro faz com que carros brasileiros sejam tão caros. Por quê? É porque o carro do Paraguai custa R$1.000. É porque o carro no México é vendido mais barato. Essa notícia tá no site Infomoney, que é um site ligado Nossa, ele não deixou eu ver sem eu assinar. Bom, mas beleza, vou comentar com vocês aqui. A XP. Então, né? É uma corretora de investimento e tudo mais. E aqui mesmo eles estão falando que, assim, óbvio, tem carga tributária? Tem. Né? Tem custo da mão de obra? Tem. Mas, principalmente, o lucro. E olha como é o lucro do automóvel aqui no Brasil. As montadoras trabalham com margem de 10% de lucro. Os Estados Unidos é 3%. Sabe, a Europa é 3%. A luz apagou de novo. O Brasil são 10%. Mas que absurdo, não é mesmo? Só que o brasileiro é otário e ele paga. É isso. Aí a montadora pega esse dinheiro e tira do país. É isso que ela faz. Ela não investe, ela não faz nada, ela não melhora, nada. E aí, como que... Aí as montadoras não estão vendendo carro. O que eles fazem? Eles vão atrás do governo, querendo subsídio, querendo, sei lá, parcelamento de 72 vezes, querendo 1 milhão de benefícios para continuar vendendo os carros pelo mesmo valor, porque eles querem manter a taxa de lucro em 10%. Isso porque eles fazem demissão em massa e tudo mais, a Ford fechou uma fábrica inteira. Então, assim, o problema do custo do carro no Brasil
É basicamente o lucro das empresas. E lucro é dinheiro inventado. É dinheiro inventado. O lucro, você não precisa do lucro para manter o funcionamento da sua empresa, você precisa dele para aumentar, né? Então, se eu for vender só pagando custo, e custo inclui salário, inclusive do dono, tá? Então, eu considerei, calculei meu salário, calculei o salário dos meus funcionários, o custo da empresa, o desgaste dos equipamentos, tá. Aí, zerei, break-even, zerei. Aí eu vou lá e invento um dinheiro que eu quero receber a mais, porque eu quero que sobre. Aí vem o lucro. Esse lucro pode virar dinheiro no bolso do acionista, do CEO, de quem quer que seja, ou pode também uma parte ser revertida em modernização, expansão e tudo mais. Coisa que no Brasil a gente não vê acontecer. Você não vê modernização, expansão, você não vê, as pessoas não investem. Se o Estado não entra e força, não existe iniciativa da indústria de se modernizar. Não. Se eles pudessem, eles estavam fazendo tecido com tear movido a manivela até hoje, pagando, inclusive contratando criança. Então, assim, no Brasil é o maior lucro de todos. É o maior lucro de todos. Então, o problema é o imposto? Ah, mas é porque lá o Paraguai, ele não vê o empresário como inimigo. É que assim, eles acham que o dono da padaria é um empresário. Que o dono da concessionária de carro é um empresário. Que, vamos ver quem aqui. Sei lá, o dono de uma clínica é um empresário, né? Então, se a gente analisar, não, né? Não. Vamos pegar o dono da concessionária. Ele tá lá, tem uma concessionária, ele vende carros muito caros, né? Aí ele vende ali e tal. Aí ele para de trabalhar. Sei lá, vende a loja dele e para. O dinheiro que ele tem, ele consegue viver o resto da vida dele com o mesmo padrão de conforto que ele tem vivido até hoje? Será? A grande maioria, 99%, não. O dono da padaria vende a padaria, pega o dinheiro e fala: agora vou só viver. Não. Então, na verdade, ele é um outro tipo de trabalhador, ele é um pequenininho burguês. Ele não é um grande empresário, ele não é um grande burguês, ele nem é um capitalista, porque ele nem vive de capital. Ele nem é dono dos meios de produção. Porque, sei lá, o dono da padaria está num imóvel que é alugado, aí tá, o que ele é dono? Qual que é o meio de produção que ele é dono ali? O fogão? O forno para assar o pãozinho? Né? Só acabou. Acabou. Então, ele basicamente trabalha mais com pessoas, porque ele precisa de ter o atendimento e tudo mais e tal, do que ele não tem nem o capital, que a maioria tá vivendo aí no giro do dia a dia. Então, assim, que empresário é esse? Ai, que é o vilão e tal. Amigo, quando alguém de esquerda fala do empresário vilão, não é você, meu pequeníssimo burguês, meu trabalhador PJ. A gente está falando dos bilionários, dos conglomerados, das multinacionais. É dessa galera que a gente está falando, tá? Não é você, dono do mercadinho, dono da padaria, dono da farmácia. Depende da farmácia também, né? Porque agora as farmácias viraram praticamente conglomerados. Então, desses a gente fala. Mas aquela farmácia menor do bairro? Não, gente. Supermercadinho do bairro? Não. Banca de jornal, papelaria, açougue. Entendeu? Não é dessa galera. Essa galera não é nem empresária, eles são comerciantes. Sabe? E a gente tem que voltar a usar o termo adequado. Porque essa galera, os postos empresários, a maioria é do comércio. A maioria, 90% é do comércio. Então, é tudo comerciante, é isso que eles não são empresários, eles são comerciantes. Entendeu? Que contrata a gente. Comerciante que tem funcionário. Eu sei que é isso, o vídeo já ficou super longo, não era a minha intenção, e eu abri várias portas aqui que eu talvez feche ou não. Meu Deus, não para de aparecer isso aqui. Vamos ver o que tá acontecendo hoje. Eu gosto bastante do UOL. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui. Eita! Acabei de datar meu vídeo. Porque a Argentina venceu a Inglaterra. Viva Maldivas?
Eu queria que os dois perdessem, né? Futebol é um esporte muito ingrato, porque tem que ter um esporte que dê dupla derrota, né? Como é que você faz para Inglaterra e Argentina perderem, né? Uma pena, mas a Argentina ganhou isso aí. E aqui do lado tá aqui, ó, Brasil vitorioso. Mas é isso, pessoal, ó, curte o vídeo. Deixa eu voltar minha cara aqui. Isso aí. Ó, curte o vídeo. Vamos expandir essa discussão. Sigam o canal do Murilo Moraes. Ele é um excelente comediante. Ele é maravilhoso. Essa parada do react dele, cara, ele é muito sagaz, ele é muito bom. Eu gosto muito disso. Ele presta atenção nos detalhes, ele pega assim, os detalhezinhos da maluquice que as pessoas estão falando. Acho isso muito legal. E adoro a Maritas, que eu não sei quem é, porque ela não aparece, só tem a voz. E eu assisto todos os vídeos dele. Todos os vídeos, 30 minutos de assim, uma descompressão, tal. Então eu vou deixar aqui linkado esse react que ele fez, que é maravilhoso. E então, curte, compartilha, se inscreve no canal, né? Eu tô tentando voltar aqui com mais vídeos. E é isso, pessoal. Beijo, tchau.